Diário não oficial do Brasil. Dia 183/365, 2 de julho, terça-feira. Hoje é o dia da grande festa da democracia na cidade de Salvador. As lutas da independência do Brasil na Bahia completam hoje 196 anos. A comemoração celebra lutas populares, heróis da casa como Corneteiro Lopes, mulheres soldadas como Maria Quitéria, mulheres que sem armas lutaram de todas as formas como Maria Filipa. A manifestação popular é difícil de descrever. É uma festa sacro, profana, cívico, militar, anárquico, política, ordenada, esculhambada e única. Tem baile, fanfarra, tambores e clarins, tem os encourados com os cascos dos seus cavalos sonorizando o calçamento, tem políticos na vitrine, tem o caboclo e a cabocla que representam guerreiros e entidades religiosas, tem missa, tem cerimônia aos caboclos em terreiros de candomblé, tem manifestações de professores, estudantes, operários, artistas e todos os movimentos sociais. Tem as ruas ressoando as vozes do povo, tem bailarinos e bailarinas à frente do desfile escolar, marchando com suas maravilhosas coreografias rebolativas. Tudo muito parecido com uma democracia. É um dia de alento e desalento. Dia de lembrar que somos vitoriosos em tantas lutas. Dia de lembrar como as nossas vitórias têm sido apropriadas e vilipendiadas. Mas, passados 196 anos, dia de termos a certeza que se no final perdemos essa batalha, ressurgiremos na próxima. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Hino do Estado da Bahia. Dia 184/365, 3 de julho, quarta-feira. 1. E seguimos nós nessa deprimente tarefa de registrar o cotidiano da estranha coisa híbrida de fascismo com milicianos, de extremo autoritarismo com irresponsabilidade senil e de entreguismo com total falta de competência para tarefas mínimas. 2. O ministro da Justiça foi à Câmara de Deputados responder aos parlamentares sobre os vazamentos. Não respondeu. O grau de arrogância e cinismo impressionam a plateia. Ao que tudo indica, ele se sente no controle da situação do país. Não há compromisso com a verdade, não há compromisso com a lei. Os interesses estão claros. Uma guerra pelo controle absoluto das instituições e o fim da democracia e do Estado de Direito. 3. A cena foi mal dirigida. Abandonou o plenário ao ser nominado como corrupto e ladrão por um dos deputados presentes. Também se recusou a solicitar ao Telegram, que agora chama de aplicativo russo, os arquivos originais dos diálogos publicados pelos jornais e portais no Brasil. Não negou que tenha prevaricado ao ordenar de forma autoritária e ilegal a Polícia Federal investigar a vida do jornalista Glenn Greenwald. O lawfare é a arma do ex-juiz que, ao que parece, não se acanha em usar o aparelho do Estado para suas revanches particulares. Tem que ser muito alienado ou alienada para continuar acreditando no ministro. Ou parça, talvez. 4. Hoje seria um bom dia para discutir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Mas como Macron informou que a França ainda analisa se ratifica ou não o documento, melhor ver no que vai dar. Lembrando que nossa desindustrialização avança, as fábricas continuam a fechar. 5. A OAB entrou com uma ação contra os cortes da educação, nova greve geral se organiza, o disfuncional presidente eleito é vaiado num jogo da Copa América e também por policiais. O time brasileiro consegue um bom resultado sem Neymar, ou talvez pela ausência de Neymar, e a reforma da Previdência segue. Métodos inconstitucionais como a compra de voto de deputados por meio de emendas são tão naturalizados como os diálogos do ex-juiz-ministro, que considera trivial armar com a acusação, fabricar provas e grampear a defesa. Vocês estão rasgando cada página da Constituição. Se querem alterar tanto a Constituição, por que não chamam uma constituinte? Questiona o deputado Carlos Vera, PT de Pernambuco, ao criticar as mudanças no sistema de pensão defendida pelo governo na reforma da Previdência. Um símbolo do desrespeito aos mais velhos que representa essa reforma da Previdência. Apesar de um dia de tantas perdas de direito para o povo brasileiro, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, não se intimida com os pobres de espírito nem desanima. A força está no povo.
A batalha está apenas começando. Afirma aos 84 anos a ex-prefeita de São Paulo que deixou a sessão homenageada por sua atuação. Dia 185/365, 4 de julho, quinta-feira. 1. Enquanto passamos mais um vexame internacional com o disfuncional presidente eleito comemorando o Dia da Independência dos Estados Unidos na Embaixada Americana, morremos. 2. São 240 tipos de agrotóxicos diferentes com impacto irreversível. Se contarmos ainda que estamos diante do maior desmatamento da Amazônia que já se conseguiu fazer, parece que vamos sobreviver muito pouco tempo. 3. A geógrafa Larissa Mies Bombardi, da USP, lançou o Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. No trabalho estão contabilizados os resíduos de agrotóxico em alimentos, na água potável e em solo brasileiro, responsáveis por doenças, mutações genéticas e morte. 4. O Brasil é campeão mundial no uso de pesticidas na agricultura. O feijão, a base da alimentação brasileira, tem um nível permitido de resíduo de malationa que é 400 vezes maior do que aquele permitido pela União Europeia. Na água potável brasileira, permite-se 5.000 vezes mais resíduos de glifosato. Na soja, 200 vezes mais resíduos de glifosato, de acordo com o estudo. E como se não bastasse o Brasil liderar esse perverso ranking, tramita no Congresso Nacional leis que flexibilizam as atuais regras para o registro, produção, comercialização e utilização de agrotóxicos, relata Larissa ao sítio Radar Sustentável. 5. O Atlas foi lançado na Alemanha, país que cedia a Bayer Monsanto, líder mundial de vendas do glifosfato, cujos subprodutos têm sido associados a inúmeras doenças, incluindo o câncer e o Alzheimer. Essas indústrias que operam livremente no país dos homens de bem e que controlam toda a cadeia alimentar agrícola são rigorosamente controladas na Alemanha. Lá, as substâncias sabidamente perigosas que a Monsanto exporta são proibidas, diferente daqui, onde a morte está liberada. Talvez seja isso que Merkel poderia ensinar ao nosso disfuncional presidente eleito, que existem outras possibilidades além da terra arrasada. 6. Vale lembrar que no final de maio, a Câmara dos Deputados aprovou, por folgada maioria, um projeto de lei que, com 35 emendas, liberou o desmatamento de 5 milhões de hectares no país, conforme noticiado no sítio da UOL. E antes de encerrarmos o dia, a comissão da Câmara aprovou por 36 votos a 13 o texto da reforma da Previdência. Morremos mais um pouco. Dia 186/365, 5 de julho, sexta-feira. O empresário do setor de cerâmica se matou com um tiro na cabeça diante do governador de Sergipe e do ministro de Minas e Energia durante a abertura de um seminário sobre o mercado de gás em Aracaju. 1. Estamos histórica e psicologicamente na década de 30. Pessoas se suicidam com a recessão, os empregos desaparecem e o fascismo avança. O país é um grande campo de concentração. A necropolítica da direita trombadinha se estabelece e mesmo assim o governo ainda tem 32% de aprovação. 2. Como possivelmente não são todos fascistas milicianos, acreditamos que entre esses apoiadores, aqueles que não têm problemas cognitivos, certamente têm deficiências na sua moralidade. A morte está em cada passo do desgoverno, e não só por sua corrida armamentista. Depois do impeachment de uma presidência que não cometeu crimes, em um cenário de criminosos, das mortes por falta de assistência médica, onde os médicos cubanos eram a única alternativa, da perseguição ideológica fascista e o suicídio de um reitor inocente, chegou a vez do desespero bater à porta dos pequenos e médios empresários. O suicídio em público é um grito. 4. Diferentemente dos parsas do governo, que têm suas dívidas reveladas para nunca serem pagas, vide o empresário que teve suas dívidas com a Receita e a Previdências parceladas em 115 anos, ou o papai de Neymar, que vai negociar o perdão de suas dívidas com fotos ao lado do filhinho. O pequeno e médio empresário brasileiro não tem saída. No desmonte da economia promovido pelo juiz-ministro, algumas grandes empresas foram atingidas para abrir espaço em setores que interessam a grandes corporações de determinadas frações do capital internacional. As mesmas que treinam e financiam uma sopa de letrinhas que formam os ditos movimentos de direita surgidos nos últimos anos. Outras têm o apoio da justiça para reduzir impostos, como é o caso da indústria dos cigarros. Afinal, cigarro mata.
Por que não criar possibilidades de ampliação do uso dessa droga, já que legalizar outras gera impostos e atrapalha outros negócios? 6. Numa ação espetacular, o MTST foi às compras na loja do devedor, que teve suas dívidas com a Receita e a Previdência parceladas em 115 anos, e propôs pagar com um cheque simbólico no valor da dívida com o erário público. 7. Nessa situação tão grave do país, a Polícia Federal é ocupada para investigar literalmente, ilegalmente, a vida dos que incomodam os ministros juízes. Revanches. Dia 187/365, 6 de julho, sábado. 1. Como foi possível essa hegemonia toda da grande imprensa construindo a ideologia fascista brasileira? Dia após dia mamando nas tetas dos governos para construir o pior dos imaginários possíveis. Um mundo interpretado pelas narrativas do Jornal Nacional e assemelhados pelos fantásticos. Essa imprensa cinzenta cresceu nos porões da ditadura. Enriqueceu com a bestialização de parte da população brasileira. 3. Seus subprodutos são monstros híbridos, que saltam entre capitães que se transformam em parlamentares preguiçosos para legislar, mas muito acordados para dominar a fábrica de fazer a eleição. Assim, carregam filhos e parentes, todos seguindo a mesma carreira e vivendo das mesmas tetas. Monstros híbridos aparentados a juízes, procuradores, negociantes. 4. Claro que a reforma da Previdência, a solução final, não está sendo realizada pela imprensa, mas ela cuida de anestesiar parte da população, criando um conto da carochinha da necessidade desse ajuste. Ao mesmo tempo, esses espíritos que já foram tão sensíveis e indignados fazem vista grossa para a compra escancarada de votos de parlamentares de moral duvidosa, 40 milhões de reais por voto, supostamente para amenizar o desgaste com a traição das bases, suborno a ser pago com cheque sem fundo, já que aparentemente não há dinheiro suficiente para honrar a fatura. Suborno e múltiplas traições em um roteiro só. Os partidos de oposição ao governo, que se apresenta cada vez mais claramente fascista, lutaram bravamente, mas até o momento tombaram. Embora essa observação não seja de maneira alguma adequada ao desempenho da deputada Luísa Erundina, a mais brava das bravas, que aos 84 anos tem o vigor de quem tem ainda muitas batalhas para vencer. 6. E o cônjuge chafurda na lama, mostra que veio. A ilegalidade e a falência moral entregue nas conversinhas mal redigidas para quem se apresenta como professor e juiz, que expõe as ações de conluio que fere o Estado de Direito e trai a confiança do cidadão brasileiro. Tudo perceptível a qualquer olhar mais atento ou criterioso, mas acobertado, estimulado e falseado por uma imprensa que convive na mesma lama fétida. Triste, hoje foi embora João Gilberto, um mestre maior da nossa música, que leva com ele um tempo de inocência em que patos e marrecos nadavam apenas em águas limpas. O pato vinha cantando alegremente, vem, vem. O Pato, de Jaime Silva e Neuza Teixeira, eternizado por João Gilberto. Quando o marreco sorriu de verde, para entrar também no samba. Dia 188/365, 7 de julho, domingo. Mesmo os mais bárbaros ditadores têm um mínimo de respeito pela infância. Um país que não cuida de suas crianças será um país morto. Nós temos que passar a vergonha de ter um presidente clamando pelo trabalho infantil. Qual o patrocinador que quer essa preciosidade? O trabalho escravo já deixamos de fiscalizar nesse desgoverno. Ele, o disfuncional presidente eleito, deve considerar crianças brincando na rua como um ato de rebeldia, uma perda de tempo. Não tem a mínima intenção em investir em educação. Criminaliza a infância e explica, vamos lembrar a frase, afirmando que quem gosta de pobre é o PT. 2. Quando o responsável pela gestão do país investe com fúria contra as multas de trânsito, descobrimos que toda a Bolsa Família, incluindo a Bolsa ou esposa, acumulam mais de 40 multas de acordo com a Folha de São Paulo. Acreditam que não devem ser submetidos a nenhuma regra e aproveitam o poder para legislar em benefício próprio. Pouco importa se colocam o resto do mundo em risco. 3. O disfuncional presidente eleito defende que as bananas do Equador são ideologizadas. Coisas da esquerda, do Foro de São Paulo. Banana com ideologia é pior que mamadeira de piroca. Algum negócio deve ter sido prejudicado na produção de bananas do Vale do Ribeira.
prega a economia liberal para os outros, mas vale qualquer argumento estapafúrdio para eliminar alguma concorrência à Bolsa Família. 4. Foi multado por pesca ilegal em Angra dos Reis. Retaliou contra a tentativa de coibir a atividade predatória, preocupado com a preservação do seu dinheirinho de deputado, que ganhou fazendo projeto nenhum na Câmara, vai então, de acordo com a Folha, revogar o decreto de criação da Estação Ecológica de Tamoios. 5. Ataca a existência das terras indígenas de mãos dadas com o agronegócio e seus amigos da mineração, e faz qualquer negócio para chamar a atenção, inclusive mercar no G20 bijuterias de nióbio. 6. Não encontramos um ranking atualizado de mentiras da presidência, mas em 20 de maio de 2019 eram 186 mentiras comprovadas, o que significa mais de uma por dia. Acho que pararam de checar porque não é fácil de acompanhar. As ilegalidades para cumprir objetivos mesquinhos também se multiplicam. E afrontar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição com os mais toscos argumentos só faz sentido nessa lógica corrompida. 7. Enfim, entramos no inverno, ainda com esse governo destrutivo e seus comparsas. Ontem, um jornalista desempregado e sem abrigo morreu de frio na noite de Porto Alegre. Em São Paulo, 3 outros homens também morreram de frio ao relento. E após a noite mais fria do ano, o Rapa da Prefeitura de São Paulo confiscou colchões e agasalhos de 3 outros homens em situação de rua, que dormem na Praça Chão de Giz, na região central da cidade. Não são números, são brasileiros, e todos eles têm ou tinham um nome. Dia 189/365, 8 de julho, segunda-feira. A melhor trilha sonora de ontem foi a vaia estrondosa que levou o presidente oportunista e os parças. A imprensa nos informa que o ministro da Economia saiu soltando fogo pelas ventas. Acostumados a pagar pela claque de robôs, ficam surpresos com as vaias reais dos que são obrigados a conviver com essa realidade de terror. Ora pois. 2. Ontem assisti aos minutos finais do jogo para acompanhar uma criança que queria ver a final da Copa América. Feliz porque tinha adivinhado o placar de 3-1, mas ainda assim muito triste porque havia um boato de que o resultado era combinado. O juiz era ladrão. 3. Não sabemos opinar sobre os detalhes específicos do futebol, mas o canal que transmitia o jogo sonegou informação. A câmera fechada no presidente oportunista eleito e uma trilha sonora soturna de fundo nos impediram de perceber as vaias ao nosso mandatário disfuncional. Uma empresa de comunicação dessa natureza, que sonega informação, deveria perder a sua concessão pública pelo desserviço por deixar de ser um canal de informações e atuar com a parcialidade de um panfleto. 4. Depois de fechar a rádio mais antiga do Brasil, a Rádio MEC, temos certeza do total desrespeito que esse desgoverno nutre pela comunicação pública que pretende proporcionar. E imaginamos o custo da compra de espaço nessas mídias panfletárias de conveniência. 5. Ganhamos o jogo e perdemos a vida. Está mais ou menos nesse grau de dramaticidade. A reforma da Previdência avança como um tsunami sobre nossos direitos. Não dá para anestesiar, espero. 6. E mesmo sem qualquer desmentido específico dos fatos apresentados, alguns panfletos fascistas voltam a falar de suposto hacker de que se ocupa a Polícia Federal. Os crimes apontados pela imprensa, como a publicação dos diálogos criminosos entre juiz e acusadores, a motivação política do conluio e a ilegalidade evidente e escandalosa, nada disso é objeto de investigação. A polícia parece esquecer sua função e se reduzir ao papel subserviente de operadores parciais. 7. A anacrônica presença do presidente eleito no gramado, posicionado para se apropriar do momento do futebol, sendo ele o responsável pela recente extinção do Ministério dos Esportes, nos remete a outras presenças igualmente toscas, como as dos genocidas Médici e Videla, que tentaram se esconder atrás de outros bons momentos do futebol, mas que já estão devidamente acomodados no lixo da história. E o Marreco de Maringá tira miniférias. Exatamente um ano depois que interrompeu suas férias de juiz para interferir
no habeas corpus do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deixar muito claro como funciona a rede de parças e para quem funciona.